15 horas, 2 minutos, temperatura de 32 graus aqui em Porto Alegre. Dados da inadimplência no Rio Grande do Sul diminuíram, é o que mostra o levantamento do SPC Brasil. E é sobre isso que eu converso agora com o primeiro diretor e secretário da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul, Jorge Claudemir Prestes Lopes. Boa tarde. Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Guaíba. É um prazer estar conversando com você e informando aí o nosso estado. Igualmente. Jorge, a inadimplência em janeiro diminuiu 16,84% em comparação ao mesmo mês do ano passado. Foi uma queda bem significativa. A que se deve isso? Se deve a nós estarmos entrando num processo de reeducação financeira. É aquilo que nós já vimos acompanhando, um crescimento da inadimplência ao longo dos últimos 2 anos. E isso preocupava bastante o varejo, até porque o Banco Central conseguiu reduzir os juros ao máximo que pôde, quando esperávamos uma redução maior, até para facilitar a vida do consumidor e termos produtos mais acessíveis, se tornou impossível em virtude até dos processos inflacionários, mas também em virtude da inadimplência. Só que agora começa aí nós termos uma experiência positiva de uma reeducação financeira por parte do consumidor, por parte do tomador de crédito, que faz com que o comércio comece a sentir, então, que os compromissos estão sendo pagos de uma forma um pouco melhor. Não estamos ainda no ideal, Marcela, mas estamos caminhando para esse ideal. Então, essa redução com relação ao mês anterior, ele nos remete aí para um cenário extremamente positivo em 2013 na questão de crédito. O senhor estava falando aqui que nós não estamos ainda no ideal, mas estamos caminhando para essa situação ideal. Quer dizer que existe uma tendência de queda na inadimplência no Rio Grande do Sul? Exatamente. E nós já estamos registrando aí que hoje 23% do consumidor, ele já paga o seu crédito que esteja vencido num prazo de até entre 13 e 20 dias após receber a notificação que ele estará integrando a lista do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC. Então mostra a preocupação já do consumidor em manter o seu cadastro em dia e o seu cadastro realmente sendo bem recebido pelo varejo. Isso aí é um dos melhores índices que nós já registramos nos últimos 2 anos. Essa preocupação do consumidor em não querer fazer parte de um cadastro restritivo. Tivemos uma questão que ela é natural, que foi a questão da busca do resgate, ela ser bastante inferior a dezembro, do resgate de dívidas pendentes por parte do consumidor, mas essa redução ela se faz em virtude de que o mês de dezembro ele é um mês que naturalmente as pessoas buscam regularizar mais, até para buscar efetuar as compras natalinas, e elas têm também um aumento no seu orçamento fruto do 13º salário, né? Mas para o mês de janeiro ela é uma excelente notícia sabermos aí que o consumidor está buscando deixar regular o seu cadastro e deixar aí o banco de dados restritivo do SPC. O senhor falou aí que, em média, o consumidor gaúcho ele leva 13 dias para fazer o pagamento da sua dívida depois de receber essa notificação. Isso é uma questão em função da economia, do contexto econômico, ou também é uma questão comportamental, cultural do gaúcho? Porque eu fico me perguntando como é que é essa questão em outros estados. Será que o brasileiro, em geral, tem esse comportamento? O gaúcho é um dos 3 estados que mais se preocupa, que o seu consumidor mais se preocupa em manter o seu nome fora dos cadastros restritivos. É aquela tradicional fio de bigode. O gaúcho honra muito aquilo que ele se comprometeu e aqueles compromissos que ele assumiu. Eu te diria o seguinte, que para o gaúcho não pagar as suas contas, normalmente quando ocorre uma situação inusitada na sua vida, ou às vezes uma situação de doença familiar ou uma perda do emprego de forma inesperada, são fatores que potencializam, às vezes, a situação de ele não honrar então, o pagamento do compromisso assumido. Mas o gaúcho é dos 3 estados que mais honra os compromissos assumidos.
O que nós tivemos aí ao longo dos últimos 2 anos foi uma liberalidade do crédito para um nicho de mercado que ele não tinha uma experiência mais profunda sobre o uso desse crédito. Então, o sistema financeiro, ele liberou muito cartão de crédito, o sistema também de financeiras, eles liberaram muito o crédito, principalmente o crédito para veículos, fez com que, às vezes, existisse um descontrole por parte do consumidor com relação ao orçamento. Então, se foi necessário, então, se buscar uma reeducação quanto a isso. Nós, da Federação das CDLs, o presidente Vitor Cota tem inclusive pontuado muito isso, nós temos buscado ferramentas para ajudar nessa educação financeira e proporcionar, então, que os compromissos eles passem a ser honrados dentro dos seus prazos estipulados. E isso, então, reflete já os números positivos que estamos registrando aí. Agora, Jorge, a gente tem um levantamento recente também da FEComércio do Rio Grande do Sul que mostra que o endividamento dos gaúchos atingiu 69,2% das famílias, que seria o maior desde outubro do ano passado. As pessoas estão honrando o pagamento das suas dívidas, mas em contrapartida estão se endividando mais? Isso faz parte também da liberalidade do crédito, né, Marcela? O que ocorre? Antes, para liberar o financiamento de um automóvel, se você pegar aí a meia década, esse financiamento ele ocorria em até 36 parcelas. Ele era o normal ocorrer em até 36 parcelas. Posterior a isso, o sistema financeiro ele começou a ser um pouco mais elástico em virtude do número de recursos que tem disponível no mercado. Então, hoje, tem veículos sendo financiados aí em até 96 parcelas. O que faz com que ocorra um endividamento maior no volume total financeiro, mas eu te diria que não é nas parcelas, assim, é no volume total. O endividamento ele existe, mas no volume total. Você pode pegar a questão do habitacional. A questão habitacional nos últimos anos aí, ela foi alocado um significativo número de recursos e com um recurso sendo disponibilizado para pagamento a longo prazo. Então isso aí ocorre, então, o comprometimento da renda, mas ela mais a longo prazo do que propriamente quando nós tínhamos antes aí parcelas em 24 ou 36 parcelas só. Agora a gente tem também nesse levantamento do SPC Brasil um dado considerável, que é a diminuição de 10,5% no total de cheques devolvidos em janeiro. É bem considerável esse percentual, né, Jorge? Exatamente, é um percentual considerável. Nós tivemos, Marcela, no ano de 2012, uma retomada do uso do cheque. O cheque ele vinha indo para quase que o seu desuso completo. No momento que o cartão de crédito ele passou a tomar um espaço significativo e o cadastro, através dos próprios financiadores, dos próprios varejistas, que financiaram então as compras junto aos seus crediários. Então o cheque ele passou, nós tivemos aí há mais de 10 anos atrás, questões do cheque predatado ele ser a ferramenta de crédito bastante usada. E nos últimos anos ele vinha então perdendo espaço. O ano passado, quando nós chegamos ao topo de endividamento junto ao cartão de crédito, as administradoras suspendendo cartões de crédito de alguns consumidores que não puderam honrar os seus compromissos, o cheque predatado ele voltou a ser usado e de uma maneira inicial ele passou a ter uma significativa inadimplência também. Só que agora, nos últimos meses, nós temos visto que ele tem começado a reduzir. Em novembro nós tivemos uma alta e agora em janeiro nós já temos uma queda nessa inadimplência do cheque. Por quê? O consumidor ele está preocupado em manter ou o seu cartão de crédito ou o seu nome totalmente limpo, fora dos cadastros restritivos, para que ele possa ter acesso, então, ao consumo. Tá certo. Muito obrigada, Jorge. Muito obrigado a você, Marcela. Estamos sempre à disposição. Desejamos a todos os ouvintes e a você um ótimo final de semana. Igualmente. Obrigada. Um abraço. Um abraço. Primeiro diretor e secretário da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul, Jorge Claudemir Prestes Lopes, comentando, fazendo uma análise desse levantamento do SPC Brasil, que mostra a redução da inadimplência dos gaúchos.